Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Maria Brito, eu sou mestranda, estou mestranda pelo IDP. A professora Carolina Costa Ferreira, liderança do grupo de pesquisa do Observatório, ela de Direitos Humanos aqui do IDP, ela está em outro compromisso e vai chegar um pouquinho atrasada na reunião. Então, a gente vai dar continuidade, vai dar início, na verdade, aos trabalhos, com a apresentação do professor Gabriel Divan, e vamos lá, peraí. Antes disso, boa tarde, professor, boa tarde a todos. Uhum. Vocês estão me ouvindo bem? Porque aqui o sinal está um pouco... Sim. Pronto. Para não atrasar mais, deixa eu apresentar o professor Gabriel Antinolfi Divan. Ele é advogado e pesquisador, doutor e mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É pós-graduado em Ciências Penais também pela mesma universidade. Atualmente exerce o cargo de professor adjunto da Universidade de Passo Fundo. É professor e membro do Conselho do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito dessa mesma instituição, da Universidade de Passo Fundo, e professor do curso de Maestria em Criminologia da Universidade de São Carlos, da Guatemala. Coordena o projeto de pesquisa do Estado de Direito, Sistema de Justiça e Crítica Jurídica, Horizonte de uma Nova Política, junto ao PPGD de Direito da Universidade de Passo Fundo. Mais uma vez, agradeço, professor, em nome da professora Carolina, que logo estará conosco, a sua presença, e vamos dar início às atividades. Normalmente, a reunião se dá, o senhor tem a fala por 40, 45 minutos, e logo após a sua exposição, temos uma discussão, um debate sobre o tema. Fica a palavra aberta para todos os colegas. Boa tarde. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, o senhor está no céu, né? E se é que está com tanta desgraça, né? Que a gente tem acompanhado, né? Então, por favor, não sou tão velho assim, sou um pouco velho, né? Eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, queria dizer que a minha querida amiga Carolina ainda não está presente por um bom motivo, né? Não sei se ela permite que eu revele, mas estamos entre amigos aqui, né? Ela está esperando a famosa xepa da vacina, né? E se tudo der certo, ela entra aqui vacinada logo depois para participar do debate com a gente, né? Então é uma alegria muito grande, né, estar presente aqui. O que envolve a Carol, o que envolve o IDP, né, são duas marcas de qualidade, são duas marcas que a gente sabe que pode confiar em termos de debates, em termos de questões interessantes para a gente trazer, para contribuir, né, cientificamente com o estudo, com os posicionamentos que a gente tem aí a partir dessas entrecruzas entre direito, entre política, entre a própria questão dos direitos humanos, que sem dúvida nenhuma, né, um dos temas aqui do observatório e tudo mais. Então, fico muito feliz de participar, né? Quando ela me convidou, eu aceitei de primeira, de ótimo grado, porque eu sei que ia ser um debate e uma conversa muito rica, com pessoas muito interessadas e com possibilidade de a gente tratar temas, né, que nos encantam, né, na mesma medida em que nos preocupam. Maria, eu te pergunto, né, a sistemática do tempo, só para eu saber, né, nós vamos fazer aqui um bloco inicial que eu vou falar, de repente por quanto tempo? Pronto, mais ou menos por 40, 45 minutos, o senhor tem o seu tempo de explanação, e depois a gente abre os debates, abre a palavra para os outros colegas. Maravilha, então estou coordenando aqui no horário fechadinho, das 5h10, né? Mas fique à vontade, a palavra do senhor, a gente sempre passa um pouquinho. Não, assim, ó, deixar a palavra para mim à vontade é um risco, porque nós vamos entrar à noite aqui falando, e ninguém quer isso, porque afinal de contas, sextou, né? Okay. Então, eu vou me manter no tempo inicialmente proposto, até porque quero ouvi-las e ouvi-los, né, e quero participar de eventuais discussões. Bom, muito do que eu vou falar parte de duas premissas iniciais, né? A primeira, né, que eu acho que é a mais basilar, são as pesquisas que eu tenho feito e conjuntamente tenho participado no que diz respeito ao grupo de pesquisa que tu citou, né, Estado de Direito, Sistema de Justiça e Crítica Jurídica, que é a atividade que eu coordeno junto ao PPG da Universidade de Passo Fundo, né, onde eu leciono no mestrado em Direito, e a partir das pesquisas realizadas no grupo nos últimos tempos, principalmente nos últimos ano e meio,
né, somadas a algumas outras questões que já vinham sendo trabalhadas por mim, eu lancei ano passado o livro, que é o meu terceiro livro, é o Revolução Permanente, que discute a questão do neoliberalismo e o discurso garantista, ou seja, ele toca em processo, em criminologia, em política criminal e nessas questões que nós vamos centrar muito o debate aqui no que diz respeito à própria proposta do grupo de hoje, né, que é política criminal e neoliberalismo. Esse livro, não sei se alguém aqui sabe, mas ele pode ser adquirido, mas ele também está disponível gratuitamente, né? Ele também está disponível em PDF ao mesmo tempo em que pode ser comprado. Então escolha a sua versão aí, grátis no PDF, né? Físico. Então, o jeito que eu achei para presentear todo mundo é deixar o PDF disponível. Ele está no meu site, gabrieldivan.com, mas depois a gente coloca isso no chat aqui, tudo mais direitinho, né? Então, muitas das coisas que estão no livro, né, claro que nem todas, mas muitas delas, elas são um extrato, né, de pesquisas recentes que eu tenho feito e que, junto com o pessoal do grupo de pesquisa, a gente tem debatido. Algumas outras já são frutos de umas outras inquietações que vão se conectando. E o fato é, meus amigos e amigas, eu acho difícil hoje em dia, muito difícil a gente pensar na questão do própria discussão no que diz respeito à política criminal, né, e os temas atinentes a ela. Eu acho difícil que a gente consiga discutir sem fazer pelo menos um pequeno recorte, né, que vá tangenciar essa questão, né, do mundo onde a gente vive, do tipo de capitalismo onde a gente está inserido nesse mundo, do tipo de influxo a partir desse tipo de capitalismo e como é que ele se engendra hoje, como é que ele se manifesta hoje, muito através disso que é uma série incrível de pesquisadoras e pesquisadores, grandes autoras e autores, né, nas quais a gente se inspira, vão chamar de racionalidade neoliberal. Enfim, eu começaria dizendo o seguinte, né, a gente está participando aqui de um evento online, certo? Assim como muitos dos eventos, né, acadêmicos que a gente tem visto nos últimos tempos, dada a condição que a gente vive, lamentavelmente, né? A condição da pandemia, maiormente a pandemia onde não se compra vacina. Então, a gente tem aqui uma situação muito interessante, porque é evidentemente, né, um momento em que todo mundo já se deparou, que é o momento daquela encruzilhada, digamos assim, né, daquele ponto de curva, onde a gente percebe claramente que a gente não tem mais uma divisão tão delimitada assim como estaríamos acostumados, né, num modelo, digamos assim, mais tradicional, entre vida e trabalho, né? Eu começo por aí. A nossa vida, ela não só virou trabalho e vice-versa, né? A gente não está cada vez mais inserido em tipos de configurações de relação vida, trabalho, relações pessoais / profissionais, que necessariamente não tem um âmbito fronteiriço entre elas de um modo mais claro ou mais definido. É justamente por isso que muitas das pessoas que estão assistindo aqui, né, assim como eu, estão em casa, né? Eu estou na minha casa, mas eu estou trabalhando também, assim como tenho trabalhado muitas vezes, né? Algumas preciso de deslocamento, mas muitas vezes estou trabalhando exatamente em casa. E aí você, obviamente, né, se está assistindo aqui a gente, certamente já se deparou com polêmicas ou com questões do tipo, eu não tenho mais horário. Né, as coisas não mais se diluem entre horário fixo para uma coisa e para outra, né? A gente perdeu aquela noção de deslocamento, mas a gente perdeu também uma certa noção que consegue fazer com que haja um tipo de divisão nesse aspecto. E aí a gente reclama muito que está esgotado, apesar de muitas vezes a gente não precisar fazer certos trâmites, outros tipos de trâmites como esses fazem com que a gente seja sugado de uma maneira um pouco maior ou um pouco mais visível nesse cenário. Então, a gente trabalha a todo instante, né? A vida nos coloca frente a situações onde não há mais desculpa para não render ou não trabalhar ou não produzir, dado é que a gente também anda com celulares, smartphones, tablets, aparelhos que fazem com que a gente não perca contato em relação a uma série de elementos que muitas vezes dizem respeito a trabalho, e se não dizem respeito a trabalho, eles dizem respeito a uma ótica produtivista muito interessante.
Pode ser que não seja trabalho, mas pode ser que seja o aplicativo aquele que anuncia quando você recebeu as mensagens, ou quando alguém curtiu o seu post, ou quantos passos você deu, né? Ou se você não bebeu tanta água quanto deveria no dia, ou o aplicativo aquele do relacionamento que avisa que alguém curtiu, alguém deu match, ou coisa parecida. Nós estamos inseridos inteiramente num mundo de produtividade, de métricas, de acúmulos, ok? Então, não temos mais hora para trabalhar, assim como não temos mais hora para se divertir, exatamente porque as coisas elas ficaram meio etéreas, né, num mundo onde pelo menos algumas pessoas respeitam, né, os limites de distanciamento recomendados. A gente tem acesso ilimitado quase à internet, e a gente tem com isso acesso deles ilimitadamente a nós. A gente tem tarefas que flutuam, a gente tem documentos na nuvem, ou seja, nós não temos mais desculpa para procrastinar, nós não temos mais desculpa para deixar coisas de lado, e não temos mais desculpa da inacessibilidade. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque a gente precisa entender que o mundo onde a gente está colocado hoje, e onde, por exemplo, se pratica, e onde se discute, e onde se efetivam políticas, inclusive criminais, é o mundo desse tipo de capitalismo. Se eu perguntar para vocês se vocês estão esgotadas e esgotados ao final de mais uma semana, né, na entrada do mês, né, de número 7, que nem parece, daqui a pouco vai acabar o ano de novo, vocês possivelmente vão me dizer que sim. E é preciso que se entenda que não temos que falar só de um tipo de esgotamento num sentido físico que provém de uma jornada cansativa. É um esgotamento em vários sentidos, porque é um esgotamento que provém de um tipo de extrativismo que não é necessariamente físico ou necessariamente material. A questão de extrativismos físicos da nossa força de trabalho, a questão de elementos aí que demandam um dispêndio muito grande de dinheiro, e despende também, né, uma série de energias que a gente precisa para conseguir equilibrar esse tipo de coisa, como contas, como necessidades, isso tudo continua. Agora, a questão é, estamos sendo sugados, ou seja, existe extrativismo, existe exploração, existe sucção de capital a partir desses fatores que se configuram como fatores da nossa energia cotidiana, ou fatores que se configuram a partir das construções relacionais que a gente faz. Amigos e amigas, num mundo que está pautado por um mercado que é cada vez mais imaterial, né? Num mundo que está pautado por um mercado que cada vez mais não diz respeito necessariamente a trocas e a compras e vendas com valores definidos e objetos à vista, né? Assim como o pagamento à vista, a gente tem um tipo de troca, um tipo de escambo que se faz à vista. O nosso mundo não está mais pautado num mercado como esse, está pautado em outro mercado. E essa talvez é a grande sacada no que diz respeito, pelo menos, a esse tema, né? Porque vou falar de um autor aqui que você certamente conhece e que tem várias dessas grandes sacadas. Essa é uma das grandes sacadas do Michel Foucault, quando, no final da sua carreira, e é interessante que a gente está acostumado muito a falar do Foucault naquilo que diz respeito mais claramente a quem estuda ciências criminais, né? Quando ele vai falar tanto dos controles morais a partir da sexualidade e do cuidar de si, como principalmente quando ele vai falar a respeito de sistema prisional, ainda que essa não seja a principal ideia, o principal mote de alguma de suas teses, né? Essa parte do trabalho dele, ela acaba sendo muito tangencial para quem gosta de direito, para quem gosta de ciências criminais, para quem gosta de direitos humanos, né? Pois bem, o Foucault tem uma outra parte, também localizada mais ao final da carreira, que é uma parte do seu estudo muito interessante ligada a essa questão do neoliberalismo enquanto racionalidade. Ou seja, a questão de que ele é um autor que está preocupado com modos de produção de subjetividade, de modos de produção de verdades, ou seja, ele está estudando basicamente a história não linear a partir de fatos históricos, e sim uma história construída a partir de momentos em que vão mudando as nuances dos modos de produção de subjetividades. Pois bem, temos então, no discurso do neoliberalismo, temos no neoliberalismo enquanto racionalidade, uma dessas questões que Foucault pinça e joga para a gente, né, a partir de alguns dos seus cursos no Collège de France. Uma delas é o fato de que
a gente tem num discurso de neoliberalismo algo que vai muito além de um neoliberalismo enquanto estilo de governo, que é uma coisa que, bem ou mal, todos aqui certamente conhecem, né? A gente tem algumas premissas que elas acabam virando vulgata, elas acabam virando tema de almanaque, né? Elas estão quase entrando naquelas palavras cruzadas, né, de tão populares que já estão. A gente fala de diminuição do Estado, de enxugar contas públicas como veículo de maior otimização política, a gente fala de privatizações, e isso aí acarreta, né, como vários pesquisadores e pesquisadoras já nos disseram, principalmente no final dos anos 90, esse discurso estava muito em voga, não à toa, porque o neoliberalismo enquanto estilo de governo também estava muito em voga, no Brasil, é claro, né, em outros lugares já havia sido moda e já havia decaído, né. Enfim, a gente tinha esse discurso aí que dizia respeito a essas questões de neoliberalismo que são mais palpáveis quando a gente pensa nele como um estilo de governo, como uma tática econômica, política. Agora, quando fala de economia e política, a gente não pode esquecer que existe uma junção desses dois termos que compõe um termo exclusivo, economia política. Ou seja, não estamos falando só de critérios econômicos, não estamos falando só de política num sentido legislativo, nós estamos falando da maneira como as relações se dão, a maneira como a gente gere os contatos relacionais, a maneira como as pessoas vivem de uma maneira geral, a maneira como a sociedade produz, a maneira como a gente tem esses critérios estabelecidos, né? Quando se fala de economia política, portanto, se fala muito mais do que simplesmente um plano econômico atinente a um Ministério da Fazenda ou da Economia ou coisa parecida, certo? Então, a sacada do Foucault qual foi? Foi a percepção de que a maneira como a gente lida com questões relacionais atinentes a mercado, atinentes a contato com as outras pessoas enquanto produção, ela é muito mais forte, ela é muito mais poderosa do que a gente poderia pensar. Dado é que é uma confusão absolutamente normal, aliás, né, é uma coisa quase que óbvia, né, de num primeiro momento se pensar, é de que as grandes teorias, as grandes ideias filosóficas, elas influenciam o resto da vida social, de forma que, se você pegar, por exemplo, um discurso sobre liberalismo, você vai pegar talvez um discurso sobre um mercado neoliberal, liberal, você vai pegar um discurso que tem a ver com uma questão que diz respeito ao formato de um mercado, mas você vai pensar inicialmente, né, acho muito fácil que seja assim, né, acho até um tanto óbvio, já falei, que você tem isso como uma influência da filosofia política e do modo de ser do homem liberal. Então, o cara que é defensor de liberdades, num sentido mais amplo, né, ele acaba sendo também aquela pessoa que vai acabar preferindo um discurso de um mercado num sentido mais liberal e num sentido de um formato de Estado liberal, né. A grande questão é o seguinte, na verdade, a lógica é a formação ou conformação de um mercado que é o que vai influir, né, em relação ao âmbito social. Então, é mais fácil, né, embora menos óbvio, é mais seguro você dizer para mim que a filosofia política liberal ela é influenciada pela forma liberal de condução do mercado e da economia política do que propriamente o contrário. Ou seja, talvez a liberdade do homem liberal ela não tenha sido a influência para você pensar um mercado liberal. Talvez ela seja justamente o contrário, talvez ela seja influenciada, ou seja, o tipo de mercado e a forma como a gente pensa na economia política é o que vai acabar regendo as outras formas de subjetividade. Dessa maneira, a gente percebe então que era a forma de economia política liberal que moldou o homem liberal, o discurso liberal, a questão da liberdade liberal e o próprio Estado na sua versão liberal, ou pelo menos na versão idealizada do liberalismo que ele teria que ter. E aí? E aí que a gente está lidando hoje com um tipo de mercado e um tipo de formatação desse fator relacional que é completamente diferente daquilo que a gente via. Então, a gente tem um capitalismo hoje que é um capitalismo imaterial. A gente tem um capitalismo hoje que está fundado em mercados financeiros e exploração que muito dela vai continuar sendo como sempre foi e como sempre será. Agora, outra bela parcela e aquela que está, quiçá, determinando os contornos de subjetividade que a gente tem hoje,
ela vai estar calcada nessas premissas de imaterialidade. Então, a grande questão é perceber que se a gente tinha um homo politicus, né, que era o típico homem da subjetividade do liberalismo, a gente passa a ter um homo economicus, né, ou econômicos naquela junção do o com o e, né, que a gente vê no latim muitas vezes. Essa figura é a figura da subjetividade produzida no discurso neoliberal. É a subjetividade produzida a partir de um discurso de uma economia política neoliberal e de um capitalismo que ele não vai ser só imaterial. Não pensem que deixou de haver o chão de fábrica, deixou de haver a pessoa explorada, deixou de haver o mais valor a partir, né, do investimento e do reinvestimento com o pagamento de salários abaixo ou a troca da força em relação a esse fator. Isso vai existir sempre, infelizmente, isso vai existir. Então, não estou promovendo e não estou declarando aqui uma substituição. O que eu estou dizendo é que passou a haver também, e passou a haver uma subjetividade por isto simbolizada ou nisso espelhada, construída a partir dessas premissas. O nosso mercado, portanto, é um mercado imaterial. A nossa lógica, o formato, quando a gente diz que a pessoa ela está gerindo a sua vida como quem gera uma empresa, se isso aqui fosse dito há 400 anos atrás ou 300, seria uma coisa bem diferente. Hoje, o paradigma é justamente a questão do mercado financeiro, a questão do capital que flui através, por exemplo, de stock options, de ações. Então, nós estamos levando a vida, muitas vezes, né, economicizando ela, mas não significando necessariamente que nós só estamos dando valor para grana, para dinheiro. Não, isso também acontece. Mas nós estamos economicizando politicamente a nossa vida a partir de um tipo de economia e de um tipo de mercado que está calcado nessas ideias de imaterialidade. Conhecimento é muito importante, né? Aquilo que a gente vai pensar, né, que é uma visão simbólica do capital, eu gostaria, por favor, que vocês não cometessem esse erro, essa ideia de achar que capital é esse potencial de reinvestimento, né, que Marx e Engels e tantos outros já discerniram a crítica dele tão bem, né? Agora, capital, né, e claro, Marx e Engels também levaram essa condição para além, né, não ficaram só na questão materializada em números na ponta do lápis. Agora, principalmente hoje em dia, a gente percebe que essa questão de reinvestimento, esse poder de extrativismo, esse poder de se reconfigurar a partir das crises, é uma característica do capital e é uma característica de um capitalismo que está perfeitamente adequado a um mecanismo, digamos assim, né, a um tipo de discurso que a gente tem hoje e que a gente considera como o discurso da racionalidade neoliberal. Então, o primeiro ponto é entender que nós estamos nos subjetivando, nós estamos subjetivados a partir de um tipo de discurso que não fecha mais com a premissa liberal clássica, até porque não fecha mais com o tipo de sociedade, o tipo de Estado, o tipo de estrutura político, social, antropológica, religiosa, jurídica e cultural que a gente vivia em outro momento, né? A gente está vivendo numa era em que, basicamente, se o neoliberalismo, enquanto estilo de governo, né, ele tem idas e vindas, ele tem decadências, ele tem ressurgimentos, né, e tudo mais, a gente pode dizer que, tranquilamente, o neoliberalismo como racionalidade, ou seja, como pauta para a forma que a gente se coloca subjetivamente no mundo, esse segue em alta, né. Talvez também com algumas crises, com algumas necessidades de reconfiguração, mas nós somos o homo econômicos da era subjetivada por um neoliberalismo. E aí, meus amigos e amigas, no neoliberalismo, a gente tem que entender que a principal questão é você discernir ele de um liberalismo, até porque o neoliberalismo, enquanto fonte teórica, ele foi criado para evitar que o liberalismo, né, principalmente pós-Primeira Guerra e pós-crack da Bolsa de 29 e New Deal, principalmente para evitar que o liberalismo passasse a ter e aceitar e recepcionar guinadas mais socializantes. Então era preciso criar um arcabouço teórico para dar conta de manter um discurso rumando para um outro lado, sem que a gente pudesse, né, cair naquela guinada, ou pelo menos eles pensando isso, né, sem que se pudesse cair, ou seja, tentando a todo custo evitar uma questão mais igualitária, tentando evitar um direcionamento um pouco mais social para a versão oficial do que se entenderia por liberalismo,
Então, aqueles grandes autores que sempre se falam, né, como baluartes do neoliberalismo, eles estão trabalhando nesse momento justamente para isso. Eles estão trabalhando para criar uma alternativa a uma possível guinada do liberalismo para uma questão que poderia, por eles, ser dita que era, na verdade, um disfarce socialista do liberalismo ou coisa parecida. Então, sob um ponto de vista teórico, esse discurso ele está orientado por uma outra bússola, porque se o liberalismo era orientado pela questão matriz das liberdades, e eu repito e insisto para vocês, liberdade de mercado primeiro do que liberdade político-social, né? É importante dizer isso. Você tem que pensar assim a coisa. Não estou dizendo que você tem que se guiar por isso, eu estou dizendo que para estudar esse tipo de coisa você tem que pensar assim. A ideia é, a conformação da economia política, ela vai dizer como é que fica a subjetivação posterior. Pelo menos na ideia, no feixe, né, de ideias que Foucault e tantos outros autores que pegam a esteira dele vão trabalhar. Pois então, você tem que criar um novo eixo que permite justamente o quê? Permite que você pense as coisas a partir de uma nova matriz, porque a matriz liberdade já estava se prestando a certas guinadas que para aqueles autores eram incômodas. Então você trabalha a partir de um outro fator, o fator concorrência. Então, quando se pensa em neoliberalismo, você pensa em teoria, prática, política e visão ou cosmovisão a partir da concorrência e não das liberdades. Esse fator é muito importante. É muito importante por quê? Porque aí você consegue solucionar alguns problemas e algumas coisas que parecem falsas armadilhas para essa turma aí, mas que na verdade não são. Como, por exemplo, né, quem nunca ouviu aquela velha história onde você tenta encurralar na parede alguém com um discurso como esse, opondo a ele uma espécie de incongruência pela pessoa ser liberal, né, na economia e conservadora nos costumes. Na verdade, para um liberal clássico, isso daí seria realmente uma contradição insolúvel, porque se o teu vetor inicial de pensamento, subjetivação e prática e compromisso relacional é a liberdade ou as liberdades, não faz sentido. Não faz sentido você ser ultraliberal na economia a partir da ideia de autorregulação e nos costumes, por exemplo, querer inadmitir um casamento homoafetivo ou coisa parecida. Isso não faz sentido para alguém que é genuinamente liberal. Então, não adianta oferecer esta contradição para o neoliberal, porque o neoliberal ele não está calcado nas liberdades. A liberdade para ele é a liberdade de mercado por excelência. Ele está calcado no fator concorrencial, portanto, aquilo que não atrapalhar a concorrência e aquilo que permitir a concorrência de ser desenvolvida é aquilo para o qual ele está pagando tributo, é aquilo para o qual ele está baixando a cabeça em concordância. Então, se fizer sentido um conservadorismo na área dos costumes para manter, inclusive, o panorama econômico de livre concorrência, vai fazer sentido e, portanto, vai se assinar embaixo. Tanto é verdade que a grande experiência neoliberal que a gente tem aí de laboratório, digamos assim, né, é o Chile de uma ditadura, umas ditaduras mais ferrenhas que a gente teve no século passado, né, que é a ditadura do Pinochet no Chile. Economia altamente voltada para preceitos neoliberais e costumes, né, uma rigidez absoluta no sentido de um governo ditatorial. O neoliberal, portanto, minhas amigas e amigos, ele não vai disputar terreno, né, com o conservador. Muitas vezes eles vão estar aliados. Uma coisa que pro talvez liberal clássico, né, causa arrepios, mas para o neoliberal não, até porque a racionalidade neoliberal permite que uma pessoa ela tenha um tipo de interação e de colocação política e social que ela vai se plastificar e vai se amoldar e vai se desestruturar e vai se reconfigurar ou reconectar com várias coisas. Por quê? Enquanto a gente fica criando bases e premissas a partir da filosofia política, os caras estão pensando exclusivamente em fatores que vão otimizar ou não a concorrência. Ou seja, muita gente do outro lado preocupada em formalizar uma espécie de time sólido e incongruente, quando do outro lado nós temos ali uma pessoa que, quando precisa se acoplar com discursos progressistas, né, e eu falei aqui, por exemplo, do casamento homoafetivo, quando precisa se acoplar com um discurso que a gente conhece hoje em dia como pinkwashing ou coisa parecida, não tem problema. Assim como quando precisa se aliar com ditadura, não tem problema também. Não tem problema, porque é uma incongruência constante, é uma contradição que eles engolem e absorvem. E aí,
E aí que a gente percebe claramente que nós estamos numa certa encruzilhada aqui. Por quê? Porque se eu estivesse fazendo esse diálogo com vocês ali por 2001, ali por 99, ali por 2003 até, sei lá, né? Vamos botar um pouco antes, 97, né? Eu estaria falando de um tipo de neoliberalismo com o qual as pessoas preocupadas com direitos humanos e com ciências criminais estariam acostumadas a lidar a partir de autores como, por exemplo, o Jock Young, a partir do Loic Vacan, aqueles caras que falam contra o neoliberalismo e as consequências que a política neoliberal acaba ocasionando no seio, por exemplo, de uma política criminal ou de uma legislação penal, né? O livro do Loic Vacan, aquele As Prisões da Miséria, ficou muito famoso no Brasil e é um livro interessante, né? Hoje em dia já até um pouco batido, não é? Um pouco superado, digamos assim, algumas questões ali com os dados que ele apresenta, mas o fato é que é um livro importante porque se ele chegou a se tornar batido até mesmo por ser um tanto quanto óbvio, até por ser uma espécie de arroz de festa, né, na crítica prisional, principalmente no início do século, é justamente porque ele demonstra qualidade, né? Demonstra qualidade. Teve seu tempo, teve seu auge, teve sua glória. O fato é que a gente tem um pequeno problema aqui. Por quê? Porque quando falo de neoliberalismo e ciências criminais, as pessoas às vezes rapidamente vão direto lá e dizer assim, claro, eu me lembro, eu já li o livro do Vacan, aquele, neoliberalismo redunda em menos Estado social e por conseguinte, mais Estado penal, portanto tem que ter mais gente presa porque você privatiza as prisões e aí você precisa ter clientela para os contratos para manter aquilo funcionando enquanto negócio e você precisa de contingente prisional mais alto para que as coisas fluam também nesse ramo. É claro que é uma construção que faz sentido. E aí você vai aliar isso com aquelas teorias altamente preconceituosas, né, a respeito, por exemplo, né, do Charles Murray, né, daquela linha de raciocínio da Bell's Curve, né, que vai falar que as pessoas negras elas têm propensão a atos mais irrefletidos, têm propensão criminal, assim como aquele preconceito envolvendo negros, latinos e toda e qualquer coisa que pudesse parecer destoante, né, na Nova York, daquele período, e você vai localizar o pânico moral em torno da questão criminal como um fator de mobilização eleitoral muito grande. Então é uma tempestade perfeita para você aplicar, por exemplo, as políticas de law and order e as políticas de dita tolerância zero, né? E é isso que o Loic Vacan vai criticar. Tudo isso aí é reflexo de um neoliberalismo? Posso dizer que sim. A escalada punitiva é reflexo de um neoliberalismo nessa toada, nesse cenário, por exemplo, da Nova York do final dos anos 90? Posso dizer que sim, né? Posso dizer que sim. Agora, quando a gente fala de neoliberalismo enquanto racionalidade, a gente tem que perceber uma coisa, ela não precisa estar aliada a uma política de Estado ou um governo neoliberal. Por quê? Porque nós estamos falando da forma como a gente se subjetiva. A gente está falando da forma como a gente vê as coisas, e principalmente, né, eu insisto com isso, né, teses como aquelas ideias em torno do conceito biopolítico de Foucault, elas são interessantes porque elas percebem que existe uma outra dimensão ou feixe de exercício de poderes que não depende necessariamente da estrutura governamental, jurídico, política e oficial econômica. Né? Existe um feixe de poder ali que pode ser exercido através de outros tipos de controles e de outros tipos de gestões ou direcionamentos a partir daqueles caracteres ou notas que a gente considera normais. Então, quando você gere as normalidades, quando você gere, né, aquilo que passa a ser visto simbolicamente como eficiente, como normal, como adequado, você está ganhando, você está nadando de braçada em termos de fazer algum tipo de extração no que diz respeito àquele velho binômio de saber e poder. Então, a gente pode ser que não necessariamente visualize as coisas a partir de um governo neoliberal, né? O que eu quero deixar claro para vocês é que a gente vai ter, num governo neoliberal, acarretado a partir dessa questão de uma diminuição do Estado, de uma diminuição daqueles fatores ligados ao welfare state, né? A gente obviamente vai ter mais política penal, a gente vai ter mais controle penal a partir da diminuição do Estado social. Isso aí me parece bem claro, né? Me parece bem claro. Agora, o que não parece claro é por que um discurso de governo neoliberal
que vai propor, talvez, né, o enxugamento do Estado, por que nunca enxuga o Estado na versão punitiva, ou os poderes punitivos, ou as instâncias, ou agências, ou esse tipo de plataforma? Há que se trabalhar isso. E isso pode ser tanto fruto de uma verdadeira hipocrisia ou de uma verdadeira tentativa de usufruir do prestígio político que vem desses discursos paladinos, né, de justiça penal, de direitos humanos para humanos direitos, ou coisa parecida, assim como pode ser também um reflexo disso que eu acabei de falar para vocês, que é a racionalidade neoliberal. Ela opera perfeitamente dentro de contradições aos quais ela não precisa ou abre mão de nos explicar. Abre mão de nos explicar, ou seja, você não quer a diminuição do Estado? Pois é, só que a gente tem que lembrar o seguinte, faz parte da própria cantilena, faz parte do próprio cânone do neoliberalismo, uma questão bem simples. Você não quer acabar com o Estado. Você não quer necessariamente um Estado fraco ou menor. Você quer um Estado forte para fazer cumprir as regras de concorrência que vão permitir que ele seja inexistente ou fraco nos lugares estratégicos que essa galera interessa. Ou seja, você não quer um Estado sem presença nenhuma, você quer um Estado justamente com presença para garantir que as liberdades que mais importam, que elas vão estar sempre ligadas ao panorama econômico, possam ser exercidas de forma concorrencial. Ou seja, você quer um Estado para controlar justamente a possibilidade de maior liberação, né? Então, nesse ponto, não é incongruente e não fica estranho você dizer que você é neoliberal, mas você quer uma polícia armada até os dentes prendendo todo mundo na rua, né? E primeiro prendendo e depois perguntando. Não é incongruente dentro da lógica desses caras, é claro, porque é uma incongruência absoluta. Né? É um estilo de justificar a atividade punitiva ou persecutória completamente antiquado e completamente desumanizado, e a gente sabe quais são as consequências disso, né? Talvez, né, no Brasil se pratique ainda uma coisa mais horrível e mais complicada, dado o fato de que nós não temos necessariamente um arcabouço de discurso oficial que dê conta a partir dessa articulação. A gente tem um discurso oficial da mentira. Vai um destacamento da polícia lá num morro do Rio de Janeiro, né, começa a metralhar a esmo, né, não troca tiros com ninguém, atinge uma jovem grávida, por exemplo, ela cai morta na rua, e aí vai o comandante da operação na TV para dizer o seguinte, houve troca de tiros e a gente se sentiu ameaçado. Né? Não é nem um arcabouço de fazer exatamente, né, uma ligação teórica e política a partir de uma ação e tudo mais, não, é simplesmente alguém lá que vai com a cara de pau para mentir que foi alvejado ou coisa parecida para permitir que fique menos chato o fato de que uma moça inocente de 20 e poucos anos morreu esperando um filho, assim como todo dia morre criança, jovem, adulto, velho e tudo. Então, percebe que diminuir Estado social, diminuir esse tipo de preocupação ou esse tipo de arcabouço, obviamente vai gerar mais violência e vai gerar uma atuação punitiva que se justifica como uma espécie de remédio para problemas que estão ligados a essa própria raiz. É uma espécie de ciranda, ainda que os caras queiram dizer que é um surgimento espontâneo de problemas com os quais eles vão lidando da maneira que é possível, né? Então, racionalidade neoliberal, ela pode explicar esse fenômeno, mas a questão é, esse fenômeno ele pode ser explicado nela para além de um governo neoliberal, para além de um plano escancaradamente neoliberal. Né? A gente pergunta, por exemplo, como é que se coaduna a presença de um neoliberal arcaico como um Paulo Guedes, né, num ministério-chave como naquele no qual ele está sentado em cima, e essa presença toda cada vez mais maciça de generais, isso aí não seria um contrassenso? Não seria uma coisa absurda de se pensar? Na verdade, não. Na verdade está plenamente adequado. Por quê? Porque naquilo que o Estado tem que promover, na visão desses caras, né, em termos de uma economia privatista, enxugada, onde o Estado não tem politicamente ação nenhuma, se não garantir vendas de patrimônio estatal para certos amigos, esse é um plano que está aí e você tem que ter outros meios para garantir esse ambiente concorrencial. Então, o que a gente vê num bolsonarismo, por exemplo, é uma máquina funcionando de acordo com esses trâmites, porque na linha empresarial, né, você tem inclusive a facilitação do cometimento de crimes por pessoas que estão em ministérios. Você tem um ministro, né, agora, felizmente, um ex-ministro do meio ambiente que está sendo acusado de crimes ambientais, porque ele está justamente facilitando aquilo que ele deveria proteger. Então você tem a facilitação
do cometimento de crimes como limite último daquela lógica de livre mercado. Só que do outro lado você tem um tecnocrata comandando uma outra pasta, assim como você tem uma fanática religiosa comandando uma outra, assim como você tem uma série de militares comandando outra, e isso aí não é exatamente, né, uma contradição em termos como a gente pensa que seria, porque o neoliberal ele não está interessado exclusivamente em menos Estado ou mais Estado, ao contrário, é uma presença do Estado para garantir uma ausência do Estado. Dependendo de que lugar você está falando, essas coisas elas fazem sentido. Então, o cara pensar uma política criminal, o cara pensar uma realidade a partir disso, tem que se dar conta e tem que trabalhar na medida em que a gente não tem necessariamente um combate à questão do Estado enquanto presença, porque às vezes ele vai estar presente e os neoliberais, a gente já percebeu na história, eles gostam de muita presença, especialmente quando é presença militar. Então eles adoram, né? Assim como vai haver uma ausência no sentido da despolitização, porque o Estado vai ser visto como uma empresa, porque as pessoas são subjetivadas como empresa e está tudo sendo visto como empresa. Não no sentido de fazer uma gestão coerente, o que já seria bizarro em termos humanos, né? Eu digo empresa nesse sentido do capital de produtividade, cumprimento de métricas, né? Cada vez mais burocracia, ainda que se diga que tem que sumir burocracia, que tem que enxugar a máquina, na verdade, a burocracia aumenta no sentido desses registros métricos. E aí, o que se transforma em política? Se transforma basicamente na arte de gerir uma coisa como se fosse chegar a um ponto em que ela começa a se autonomizar, como se a gente não tivesse que implementar ideias. O que passa a ser governo? Passa a ser uma palavra feia, e a gente passa a adotar o quê? Governança, que significa justamente, né, essa espécie de boas práticas de como governar sem parecer que estar governando e sim administrando uma empresa. E aí você deixa de ser um Estado que está conectado a políticas públicas, está tentando botar na roda ideias políticas e você basicamente tem que gerir algo que deixa de se saber, inclusive, por que existe. Então, essas políticas e essas questões, elas estão ligadas justamente a isso. E a política criminal não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Então, você para de tentar implementar ideias e começa a simplesmente gerir funcionamentos que possam redundar em balancetes ou em contas ou em ganhos métricos publicáveis. É por isso que a gente trabalha hoje em dia com o próprio funcionamento do Estado, na versão judicante, por exemplo, não mais como uma espécie de órgão que vai promover a justiça como uma parte do Estado que tem que promover alguma coisa, ou que tem que implementar alguma coisa, ou que tem que defender algum tipo de circuito de ideias, como, por exemplo, aquelas, né, de uma democracia calcada nos termos constitucionais. Né? Não, você tem que simplesmente resolver casos, exibir, né, o balanço das suas operações para chegar no final do ano e dizer, olha, julgamos tantos casos, os gabinetes estão limpos, né, o processo não espera mais do que tantos minutos. Se isso aí está redundando em qualidade do serviço, né, em realmente valor accionário, tanto faz, né? A gente tem que pensar justamente no quê? A gente tem que pensar em coisas funcionando de acordo com métricas publicáveis a partir dessa ideia de governança. Então, pensar política criminal deixa de ser também pensar, implementar ideias, implementar conjecturas num campo que é político também. A gente passa a pensar simplesmente em gerir coisas, em contentar parcelas que no nível mais baixo vão ser trunfos eleitorais e no nível mais alto vão ser justamente o quê? Vão ser engrenagens dessa máquina toda. Então, para uma sociedade fundada em subjetividade a partir de uma lógica de concorrência, né, para uma sociedade fundada a partir de uma lógica de que gerir bem qualquer coisa que seja é gerir como se fosse uma empresa e não gerir como se fosse um governo, porque essa palavra se torna antiga, esse arcabouço todo se torna antigo, você tem aí um tipo de racionalidade que está vindo a calhar com um tipo de capitalismo e com um tipo de forma de extração. É por isso que eu comecei falando, né, que nós estamos todos exaustos, porque nós estamos sendo exauridos não só do ponto de vista físico, nós estamos sendo exauridos do ponto de vista de tudo que a gente produz em termos de uma sociedade onde a moda é bater metas. E aí, né, não me parece ser uma coisa, obviamente, nova, mas não me parece ser tão absurdo que nunca
a gente consegue questionar, por exemplo, a questão de metas, inclusive em relação à atividade de persecução penal. Então, a gente está sempre de um jeito ou de outro, se não for pelo racismo puro e simples, é pelo argumento baixo que acaba gerando popularidade, se não for por isso, é talvez pela racionalidade neoliberal. A nossa política criminal e as nossas instâncias e agências de controle criminal, elas estão sempre procurando algum tipo de gancho, né, que infelizmente sempre aparece, para se colocar como cumpridoras de metas. E aí, é claro, né, a gente vê que um discurso de racionalidade e de otimização de um serviço como o policial, o ministerial, o judicante, eles não passam quase nunca por uma ideia da gente discutir os critérios de justiça, eles passam sempre para a gente discutir critérios de quantidade que possam ser exibidos como troféus, né, nesse grande baile métrico que o mundo de hoje nos obriga a colocar. Então, entre outras coisas, né, pessoal, que eu deixo para os debates aí, para já encerrar essa manifestação inicial, aquela questão da própria lógica do garantismo penal é uma coisa que eu acho muito interessante e que eu trabalho no meu livro. Por quê? Porque o garantismo, durante um bom tempo, ele foi o quê? O antídoto contra, né, aquilo que se exibia como visível do neoliberalismo enquanto fonte de política criminal também. Quer dizer, para um Estado mais punitivo, para um Estado que pune mais a troco de um populismo ou de um discurso de eficientismo, você tem mais garantias, e ali havia um embate que você conseguia colocar como simétrico, pelo menos, né, num termo teórico. Agora, eu diria para vocês que nós temos problemas, inclusive, com a lógica do garantismo, porque o garantismo não deixa de ser mais uma promessa moderna, né, no sentido de o próprio individualismo ou a própria emancipação do indivíduo moderno, no sentido de basicamente fazer com que, supostamente, né, aqueles valores que supostamente representam um cenário democrático fixo sejam universalizados. Então, a ideia do garantismo é maximizar a lógica de direitos individuais. Todo mundo é um indivíduo que tem o seu quinhão daqueles supostos direitos democráticos universalizados. E essa menção a esse quinhão parece ser o que basta para a gente dizer que não há melhor alternativa do que defender um liberalismo individualista, contratualista, constitucional, baseado em fatores de democracia que nos disseram que são os oficiais e pronto, né? E aí vem aquela questão, né? O garantismo, ele pode enfrentar muito bem uma volúpia punitiva epidérmica que continua sendo importante ser enfrentada. Que se diga isso. Agora, ele faz parte também desse jogo discursivo no momento em que é pura e simplesmente um conjunto de regras que se coloca como mínimo aceitável para que as coisas sigam legitimadas. É por isso que me espanta muito, né, como muitos baluartes, né, do discurso garantista falam em minimamente as regras do jogo têm que ser cumpridas, né, e não existe vocabulário mais neoliberal do que essa história de regras do jogo, porque é justamente isso que os ordoliberais alemães, uma das fontes do neoliberalismo de Mises, Hayek e toda essa turma, né, é justamente isso que eles delimitavam. A ideia de que há que se ter regras do jogo cumpridas e esclarecidas para que o jogo, entre aspas, a concorrência, pudesse ser desenfreada. Ou seja, né, é mais um discurso, é mais uma lógica que parece sempre interessado em minimamente pautar um conjunto de regras que tem que ser respeitadas, né, mas ao fim do jogo, basicamente, ninguém discute essas regras, ninguém discute que sai esse jogo e a gente fica esperando no vestiário até nos chamarem para o próximo jogo, né, onde as regras continuam as mesmas, né, e me parece que há um certo problema aqui quando a gente percebe, e eu volto a usar esse exemplo, vocês me desculpem, mas a gente percebe que o problema de pessoas que estão sendo alvejadas todo dia por balas que se dizem perdidas, mas sempre encontram as mesmas pessoas nos mesmos lugares, né? O problema dessas pessoas, me desculpe, não é a falta de garantias individuais, não é falta de aplicação constitucional, né? Me parece que é falta de uma outra coisa, que é só defender as regras do mesmo jogo de sempre não está adiantando para a gente estancar de alguma maneira essa literal sangria. Inicialmente, né, eu coloco essas palavras para vocês e, segundo consta, né, é seguido agora de um debate, seguido agora de um momento em que eu faço uma coisa melhor ainda, que é ouvir mais do que ficar tagarelando e tudo mais. Olha quem apareceu ali em trânsito. Professora Carolina Costa Ferreira. Oi, gente. Está vacinado ou não? Então, bem?
Estou vacinada, graças à Xepa no Distrito Federal. Gente, que Viva! loucura. É uma luta para ser vacinada no Distrito Federal, mas enfim, consegui. E aí tô voltando para casa, tô no Uber voltando para casa. Mas eu não podia deixar de entrar para, em primeiro lugar, agradecer a Maria, que fez as honras da casa, a Maria Brito, que fez as honras da casa, e ao Gabriel Divan, que é essa estrela, né, essa sumidade no Twitter que reuniu aqui 70 pessoas numa sexta-tarde para a discussão de neoliberalismo, garantismo, os movimentos político-criminais. E aí, quem me acompanhou aqui na fila da Xepa, o livro do professor Gabriel Divan. Gabriel, muitíssimo obrigada. Eu acompanhei o final, mas eu acho que agora a gente tem a abertura da roda mesmo. Então, o ideal é que as pessoas se sintam à vontade para abrir o microfone, para se manifestarem, para fazerem perguntas para você. Eu só puxo uma, a partir da leitura, da releitura, né? Porque, na verdade, eu tive a honra de ler o livro do Gabriel no finalzinho do ano passado, para a live de lançamento do livro, né? Mas aí agora, relendo umas partes do seu livro, Gabriel, eu fiquei muito pensativa sobre essas relações entre neoliberalismo e pós-liberalismo. Essa expressão, não sei se você falou isso no começo da sua fala, mas esse uso dessa expressão liberal ou neoliberal como se coubesse tudo, né? E há uma redução e, ao mesmo tempo, uma inversão do discurso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, associando justamente ao garantismo e a chamada esquerda punitiva. Eu sei que esse é um ponto sobre o qual nós não temos tanta concordância, mas eu queria muito te ouvir sobre isso. E aí agora, Maria, se puder, porque eu estou aqui confiando piamente no 4G, não sei se eu devo fazer isso, estou vivendo perigosamente. Maria, se puder fazer aí a moderação das perguntas no chat ou das mãozinhas levantadas, eu agradeço. Um beijo grande e muito obrigada. Eu chego ainda para o finalzinho da sua fala. Beleza, que beleza. Eu que agradeço, né? Já falei isso, vou falar de novo, né? Agradeço a Carol, a Maria, a todo mundo do grupo aí, todo mundo que, né, tá no final de tarde aí. Não sei, depois de muito tempo de um frio inclemente, né? Eu estou em Porto Alegre aqui, hoje fez um dia agradável, eu estou até de manga curta, como vocês podem ver. Era um final de tarde onde a gente poderia estar tomando um chopinho, né? Falando de coisas mais agradáveis, estamos falando de desgraça aqui, né? Na frente do computador. Mas, enfim, pessoal, essa questão é muito importante, tá? Que a Carol suscitou. Por quê? Porque a gente não pode cair também uma questão de uma espécie de neologismo que explica tudo e virou um inimigo em relação a absolutamente tudo que a gente quer, né? Agora, um fator é muito interessante, é um fator, por exemplo, que é muito trabalhado pela Wendy Brown, né? Grande autora desses temas aí, né? Grande interlocução desses temas. E a Wendy Brown, ela nos tranquiliza um pouco quanto a isso, né? Em algumas obras dela, né? Especialmente naquela famosa que é chamada de Undoing the Demos, né? Ela nos tranquiliza no sentido de dizer que, bom, o neoliberalismo, enquanto racionalidade, né, ele opera nessas contradições, né? Ele opera nessas contradições. Então, ele obviamente vai ser um discurso, ele vai ser uma coisa que se presta a muito, a abarcar muito. Agora, claro, a gente tem que ver também até onde nós estamos falando do neoliberalismo enquanto racionalidade, do sujeito da racionalidade neoliberal, da subjetivação neoliberal e das consequências desse tipo de forma de ser, estar e se portar no mundo. E quando é que a gente está, às vezes, fazendo uma crítica que seria uma crítica que serviria também para um neoliberalismo enquanto discurso de governo num sentido tático, né? Puro e simples. Então,
obviamente, né, incomoda esse fator de contradição, porque parece que neoliberalismo pode ser tudo, né? E se uma coisa pode ser tudo, né, a própria Carolina já nos deixou claro, né, ela acaba esvaziando, acaba não sendo nada. Agora, a gente pode chamar de neoliberal esses discursos que eles procuram partir de uma base, né, ideologicamente falando, de uma base que ela não aceita uma espécie de contradição, não é nem ela mina a contradição, ela simplesmente se coloca como um estado de coisas que tem que ser respeitado ou que tem que ser praticado, né? Eu lembro a vocês, né, que um dos momentos-chave, né, de você identificar uma racionalidade neoliberal estava nos discursos da Margaret Thatcher, que é uma governante propagandista da lógica neoliberal e também do estilo de governo e da forma de gestão econômica neoliberal. Mas as pessoas falam como se ela fosse, né, ou se viesse a reboque a questão ideológica, quando, na verdade, a gente tem basicamente uma coisa que é similar, se não é simultânea. É a ideia de que você tem no discurso dela não uma racionalidade a reboque, mas uma racionalidade como um dos objetivos de instauração, e ela é pródiga em dizer que dali para frente não há alternativa. Dali para frente, tudo que está colocado de antagonista, ele vai parecer como que infantil, ou bobo, ou superado, ou ineficiente. Então, se o discurso do neoliberalismo é o discurso da eficiência, é o discurso daquele mínimo de regras conhecidas para que as coisas que têm que competir livremente, né, tem que haver uma espécie de, entre aspas, né, tem que haver uma espécie de carnificina saudável entre aqueles que possam competir, porque é assim que a sociedade se desenvolve. Isso aí está repleto de um espírito ideológico e repleto de um espírito de você querer implementar uma visão de mundo, muito para além de um mercado ou de uma pauta de uma premier britânica, né? Significa, portanto, dizer que quando você coloca essas questões de eficiência nesse fator de métrica, quando você coloca essa otimização de gestões e aparelhos nessa visão de empresa e especialmente uma empresa atual, uma empresa de um extrativismo e de um capital financeiro, quando você coloca essas questões como basilares a partir de uma regra do jogo, e eu volto a dizer, é um discurso garantista muito típico, você dizer que você não quer nada demais, você só quer o cumprimento das regras do jogo. O grande problema esse é um discurso neoliberal. Esse é um discurso neoliberal, até porque talvez, né, o garantismo, para também tentar contemplar uma das coisas que a Carol me provocou, o garantismo, ele serve para você minimizar poder punitivo em uma arena que ele vai ser aplicado. Eu chamo, no meu livro, o garantismo de realpolitik criminal. Por quê? Ele não serve mais como um baluarte de vanguarda de pensamento crítico nas ciências criminais. Ele não serve como você acreditar no garantismo como uma solução de muitos problemas, né? As pessoas que acham que o problema é só falta de garantia, elas estão no mundo da lua, né? Assim como aquele cara que achava que o problema do estado de exceção era você ter mais direito e mais garantias, como se na verdade a exceção, né, não fosse a própria suspensão da regra enquanto ela é aplicada do jeito que o soberano ou que a pulverização de soberanos deseja. Significa, portanto, dizer que o garantismo ele serve para ser um ferramental, para ser uma toolbox, digamos assim, quando a gente tiver o poder punitivo atuando, e a gente tem que ter um parâmetro, e ele vai atuar a partir de uma questão constitucionalizada com a qual a gente pode referir uma incongruência interna dele e podemos tentar fazer esse combate ali, né? Eu não abro mão, enquanto advogado, de ser garantista. Agora, eu sei muito bem, enquanto pensador do direito, que o garantismo não só não serve para as grandes questões, porque ele aceita a maioria das batalhas, correto? Ele não é um discurso de contrapoder full throttle. Ele é um discurso que aceita certas batalhas como dadas. Tanto é verdade que o cara diz, eu quero as regras do jogo. E as regras do jogo são justamente as regras que a gente aceita para que esse jogo continue o mesmo e para que a gente continue sempre do mesmo lado do campo, né? Tentando combater o mesmo time do outro lado, né? A gente não muda de jogo, a gente não muda de regras, e esse é um grande problema. É por isso que o garantismo ele serve, na minha opinião, como essa coisa que eu apelido de realpolitik criminal.
ele serve para ser um conjunto de instrumentos que vão ter a sua utilização bem definida num espaço bem limitado, né? Então, falar como, por exemplo, o Ferraioli fala, de uma democracia constitucional garantista, a partir de uma base democrática que está ligada à base jurídica constitucional, eu acho bastante difícil, porque uma autora como a Wendy Brown, ela vai nos mostrar claramente que essa democracia não está sob ataque. Esse é o nosso erro. Essa democracia ela tem que estar em constante construção e reconstrução. Ela não é um punhado sagrado de joias éticas, né, que a gente tem que defender, né, da pilhagem dos malfeitores. Não, é algo que tem que ser construído, e a gente trabalhar com uma hipótese de democracia como obrigatoriamente pautada em valores liberais, individualistas, contratualistas, burgueses e modernos, né, é um erro duplo, porque, primeiro, democracia não é só uma coisa sagrada, né, que a gente não constrói e reconstrói, assim como é um erro achar que nós estamos defendendo isso aí, quando, na verdade, o neoliberalismo cavou um túnel por baixo e está corroendo ela por dentro. A grande questão não é anular a democracia, é reconfigurar os seus fatores, para que daí chegue um ponto que, definitivamente, nesse campo também, não exista absolutamente nada, senão aquilo que a racionalidade neoliberal considera, né, a normalidade. E, para terminar, a questão da esquerda punitiva é uma questão interessante, né, e eu sei exatamente qual é o ponto de divergência. Eu já fui um cara que, claro, muito influenciado pela crítica, pelos grandes pensadores e pensadoras da criminologia crítica brasileira, né? Obviamente, né, eu já li e continuo valorizando e reverenciando um texto como o da Maria Lúcia Caram, né, que é aquele texto que todo mundo lembra quando fala nesse termo esquerda punitiva, mas eu sou obrigado a dizer para vocês, a aplicação anacrônica, né, de postulados de um texto que foi escrito em 96, né, pensando uma realidade da época, com muita coisa atual até hoje, porque é um texto maravilhoso e é um conjunto de ideias maravilhosas, né? Mas a aplicação anacrônica daquilo, para mim, ela tem muitos problemas, né? Então, as pessoas que elas falam que qualquer discussão de lei penal e qualquer discurso que não seja eminentemente crítico do nível abolicionista, parece que ele está sendo ingênuo, porque ele está concordando com um poder punitivo que ele visa criticar, e parece que ele os problemas. Não. Sabemos muito bem que poder punitivo e aplicação de leis penais e maximização do sistema penal não é a solução dos nossos problemas, e nunca vai ser, né? E nunca vai ser. Agora, sabemos também que se a nossa crítica não for autocrítica, né, e se a gente não pensar em termos táticos também, a gente vai passar por certos problemas. Então, muita gente diz que agora eu estou defendendo uma esquerda punitiva, né? Em termos, eu não vou negar. Porque a gente percebe claramente que quando a gente tenta aliviar, né, os efeitos punitivos para os grandes barões do capital, por exemplo, né, ou para aqueles que estão escorados nas grandes questões de raça, gênero e classe, né, que oprimem tanta gente, aí vem um discurso do tipo, eu não tenho que defender, né, a legitimação penal nem para uns nem para outros, porque se você defender para uns, vai respingar naqueles que você não quer, que são os que sempre sofrem. A minha resposta, gente, é bem simples, né? A seletividade penal é uma moeda de dois lados. A seletividade penal é uma moeda de dois lados. E eu sempre digo isso também, né? No capitalismo de hoje, não é assim, olha que pena, tem um cara debaixo da ponte comendo rato, e tem o dono da Amazon lá, que a cada segundo que eu fiquei palestrando para vocês aqui, ele ganhou mais $1 milhão, né? A questão é, existe esse outro cara aí que está ganhando $1 milhão, quando eu já falei mais essas 6 palavras aqui, né? Porque existe alguém comendo rato. É uma relação de binômio que é quase indissociável. Então, eu vou dizer o que eu costumo dizer também, né? A seletividade penal, ela é tão nefasta quando ela usa o poderio punitivo sempre contra os mesmos, como quando ela, e ela faz muito isso, ela usa a brandura ou ela usa a defesa de valores democráticos também sempre para os mesmos. Ou seja, a seletividade penal me irrita.
Me irrita quando é sempre os mesmos que morrem, é sempre os mesmos que estão presos, é sempre os mesmos que apanham, mas ela me irrita também quando é sempre os mesmos que são os únicos contemplados por essas benesses aí do liberal individualismo. E me desculpe, migalha de garantismo para meia dúzia, eu não engulo mais. Eu não engulo mais. Maria, não sei se né, começa aí o debate, como é que fica? Pronto. No chat, as pessoas estão agradecendo a sua explanação, professor, estão, assim, todos admirados e muito elogiando bastante. Por enquanto, no chat não tem nenhuma pergunta, mas eu vou ousar fazer uma. Quando você... E também a palavra está aberta a todas e todos que queiram falar. Então, pode levantar a mão ou podem abrir o microfone ou a câmera, fiquem à vontade. Professor Gabriel, quando a gente fala de uma democracia, a gente fala dentro dessas estruturas que o liberalismo tem se utilizado para reformular ou refazer essa base da democracia. E quando você fala da seletividade e fala desse ponto de que tanto nos incomoda, né, que essas migalhas de garantismo já não nos servem mais, já não abarca as nossas demandas. E aqui eu penso, o que a gente pode fazer, então, quais as ferramentas que a gente tem dentro dessa estrutura para que, quando estamos no debate, se colocamos uma posição, se colocamos uma teorização ou uma prática que vai de um confronto literal e direto, nós não conseguimos o diálogo e passamos a ideia de como o abolicionismo é visto e colocado, né, como algo inalcançável, como uma utopia, como algo que não é feito para caminhar, mas justamente para se alcançar, o que deturpa um pouco o objetivo dele. Então, a gente acaba não discutindo essas demandas e não vendo ou não criando as estratégias. E, de novo, a gente cai numa zona de conformismo. Não vislumbro nenhuma estrutura ou nenhuma estratégia ou caminho dentro desses ideais, dentro dessa lógica do garantismo. Eu também não consigo, se eu for negar isso e for para uma teorização muito de confronto com essa estrutura neoliberal. Então, a partir de que momento, ou como é que a gente pode fazer com que esse diálogo aconteça, ou se esse diálogo não vai acontecer, como a gente pode ter essas formas de enfrentamento? Porque o problema a gente já reconheceu. Então, a gente precisa ir para além do reconhecimento desse problema, propor novas soluções, propor novas estratégias, para que a gente não se contente com migalhas e também para que a gente não pare naquela ideia paralisante de que não tem solução passível para aquilo. Então, assim, porque trazer para essa concretude dá um dinamismo e uma necessidade para que a gente possa atuar, continuar atuando e deixar também algum legado, isso é que a gente pode dizer, não sei se ficou claro. E deixa eu só falar aqui que as pessoas estão de novo agradecendo a palestra, e quando a professora Carolina falou assim, especialmente quando o garantismo é de ocasião nas cortes superiores. É um comentário que ela deixa aqui. Justamente a isso que eu me refiro, quer dizer, a gente decisões e alguns estándares que vão sendo colocados a partir das cortes superiores, por exemplo, né? Mas a gente percebe que muitas vezes, né, a questão do caso em discussão, a questão de quem está envolvido e tudo mais, né, eu não quero eu não quero jogar tudo isso para um casuísmo do tipo assim, aos amigos do rei, nem nada disso, né? Mas a questão a gente sabe que é uma casuística que não é uma mudança de ótica em relação à conjuntura, é uma questão pontual, né? Então, quer dizer, tem cara que vai decidir uma coisa aqui e amanhã vai decidir outra, né? Até essas novas táticas de uniformização jurisprudencial, né, talvez, né, a gente tem que se agarrar a alguma coisa, né, uma esperança vazia, a gente pode pensar que isso aí pode dar uma chacoalhada, né, porque é o tipo de caso, como dizia, né, um dos nossos ilustres parlamentares, né, é o tipo de caso que às vezes você pensa que pior que tá não fica. Né? A gente sabe que no Brasil isso aí é um pouco complicado, né? No fundo do poço tem uma pá, né? E tem a possibilidade de a gente cavar, né? E tem alguém mandando a gente cavar. Mas o fato
Essa tua colocação, Maria, é muito interessante, por quê? Porque uma das coisas que eu tenho dito para as pessoas é o seguinte: a racionalidade neoliberal de armas e confrontos, justamente porque ela está jogando um jogo, muitas vezes localizado num âmbito que a gente pode chamar de biopolítico, né? Tu não precisa respeitar todas as regras e os limites de uma certa pista, de um certo brete de corrida, porque você simplesmente sai, faz algumas curvas por fora, entra por alguns atalhos, e essa contradição, que é uma contradição fruto de uma coisa que não é uma identidade política, mas sim uma racionalidade, né, que parece um monstro que vai engolindo as coisas, né, até porque ela faz par na nossa era, ela faz par com o tipo de capitalismo que se pratica, e o capitalismo é isso, né? Ele é basicamente esse monstro que ele vai tentando engolir e fagocitar e assimilar absolutamente tudo, inclusive os contrapontos a ele feitos. Então, o que eu digo para as pessoas ultimamente? Digo assim, olha, a gente tem que ser contraditório também. A gente politicamente tem que ser contraditório. Então, eu te dou um exemplo. Você me diz assim, Gabriel, tu é crítico do sistema punitivo? Sou. Gabriel, tu quer minimizar a esfera da malha penal legislativa? Quero. Gabriel, então tu deve ser contra a criação de novos tipos penais, né? Por exemplo, a modificação do feminicídio ou a necessidade de tutelar penalmente a homofobia. Eu sempre digo assim, não, sou a favor. Ué, mas como assim? Não, como assim o quê, cara? Olha os bens jurídicos que a gente tem no Brasil, desde da tranquilidade do golfinho até a questão do cadáver, no ritual, não sei das quantas. E aí tu vai me dizer que uma coisa calamitosa, como pessoas sendo mortas aos borbotões, simplesmente porque elas têm um jeito de se portar e ser e uma calamidade. As pessoas sendo mortas aí por elas terem pertencimento de gênero feminino ou por elas terem expressão e performance de gênero feminina, e veja bem, eu não estou falando de mulheres que também são assaltadas, eu estou falando de mulheres que morrem porque existe uma condição de subjugação dos homens para cima delas. Isso é uma calamidade. Pega essa questão aí da grilagem, que estão tentando passar de novo, porque isso é uma desgraça isso daí. Quer dizer, tu está simplesmente trabalhando com o extermínio dos povos nativos, tu está trabalhando com a possibilidade de legalizar a ilegalidade da exploração e da varredura deles para baixo de um tapete da história, né? E aí tu quer me dizer o quê? Né? Tu não é a favor dessa criminalização? Sou a favor. Ah, mas então o quê, meu amigo? Né? Quer dizer que qual é o parâmetro? O parâmetro que eu coloco no meu livro, né, lá na última parte, que é, né, a parte que eu falo acertando as contas com a esquerda punitiva, é justamente esse. As pessoas que estão usando a criminalização, né, para manter essas hegemonias capitalistas, patriarcais, preconceituosas, que evitam a emancipação da gente enquanto pessoa, né, essas pessoas aí, né, a gente tem que combatê-las. Então, quando elas usam a criminalização, e aí a gente fala também de desvio, que é um conceito muito importante para a criminologia, né? Quando elas usam essa questão de estigmatizar e quando elas usam todo esse aparelho social para manter-se nessa espécie de casta superior, né, a gente tem que combater isso aí. Agora, você pode perceber que quando você usa o aparelho penal para tentar, de alguma maneira, né, invocar alguma simbologia de bem jurídico que vá na linha contrária, e eu volto a dizer, o direito penal não vai nos salvar de nada, ele não vai solucionar nada. Criminalizar a homofobia não vai impedir o preconceito contra a população LGBTQIA+, né? Agora, vai me dizer que não é bem jurídico isso? É bem jurídico. Daí você pode perceber que o pessoal vai rapidinho fazer o discurso contrário, né? Não, racionalidade punitiva, aí não é bem assim, aí vão querer punir toda e qualquer coisa, aí o cara faz uma piada na esquina, vai estar preso. Ou seja, vem uma série de argumentos, desde o garantismo penal até a pura e simples canalice, para tentar impedir isso. Ou seja, me desculpe, né? A criminalização de algumas coisas, né, é que nem aquela piada, né, que o pessoal fala na internet, né? É o Galvão Bueno, né? O pessoal sentiu, né? Porque se fosse uma coisa tão inócua assim, né, se não fosse uma batalha também por essa narrativa e por esse contexto, né, a coisa passaria em branco, mas não. Você percebe o nível de guerrilha que os caras fazem quando você tenta criminalizar alguma coisa como, por exemplo, a questão da homofobia. Por quê? Porque é simbólico. E aí você vai me dizer,
Você está se referindo ao direito penal simbólico? De certa maneira, sim. De certa maneira, sim, porque não é que eu estou tentando fugir da contradição, eu estou mergulhando dentro dela. Então, eu quero a abolição penal, né, desse tipo de coisa, que é um carinha vendendo uma buchinha de droga na esquina, né? Esse cara é o terceirizado, né? Ele é o uberizado do crime, do tráfico, né? Porque amanhã vai estar outro sem carteira assinada também no lugar dele, né? Se ele não bater a meta, se ele não tiver 5 estrelinhas no aplicativo da biqueira lá, né? Amanhã vai ter outro prestador de serviço, né? Outro colaborador no lugar dele. Eu quero a abolição desse crime, porque isso é uma estultice, tu ter pessoas envolvidas com esse tipo de coisa, né? E principalmente essa questão do consumo de uma substância que uma pessoa adulta está afim, né? Guardadas as proporções aí. Agora, eu querer a abolição desse tipo de coisa, assim como pequeninos crimes patrimoniais exclusivamente, que tem a ver com a insignificância penal, não significa que eu queira a abolição dos grandes crimes no que diz respeito a esses tubarões aí do mercado financeiro que fazem e acontecem e depois só apresentam a conta para o Estado. Ah, mas isso é contraditório, Gabriel. Não, eu estou falando de uma questão de capitalismo, eu estou falando de uma questão de conjuntura social. Né? Então, não vem com essa história de quando você defende a prisão do grande, você está legitimando a prisão do pequeno. Meu amigo, em que mundo você vive? O pequeno, perdão da expressão, né? Está sempre fudido, cara. Sempre esteve. Sempre esteve. E não é porque tu vai prender o magnata lá que amanhã não vai morrer de novo alguém na favela por causa da bala perdida. Aí a gente acaba exibindo esse sistema de funcionamento da coisa de tal maneira que um acaba sempre tendo a benesse e o outro nunca tem. E o outro nunca tem. Então, não é uma questão vingativa, não é uma questão vingativa, é uma questão de você trabalhar nas contradições por um fator de autocrítica, por um fator de autocrítica. Eu acho que, por exemplo, o falso testemunho é um crime medíocre, né? Uma coisa que, até pela própria lei, ele não leva ninguém para prisão especificamente, né? Pelo tempo de punição que é possível lhe dar, você vai sempre sair ali com uma cautelar alternativa, um pagamento de fiança ou coisa parecida. Agora, é por isso que eu não quero ver que as pessoas que estão escancaradamente mentindo numa CPI, né, sejam presas a título de falso testemunho, né? Não. Então, não há nenhum problema, né? Não há nenhum problema em eu libero vocês aqui, né? Eu não sou sacerdote nem nada, mas eu libero vocês aqui para rir, né? Quando um cara desse é preso na CPI, sem perder a carteirinha de crítico do sistema penal, nem de nada do tipo, porque uma questão de trabalhar nessas críticas, autocríticas e contradições, ela não é nenhum pecado, ao contrário. É a gente aprendendo a rejogar, né, esse tal do jogo que nos convenceram que é o único jogo, né? Então nós vamos aprender a jogar bem esse jogo, né? A partir disso aí é uma questão que eu acho que é necessário de ser trabalhado. E só para terminar, eu não me considero um abolicionista porque eu acho que tem questões para as quais eu realmente não tenho resposta, né, a partir de gestão da questão, né? Senão uma punição. E veja bem, não precisa ser punição encarceradora. Né, mas eu não vejo certas coisas como viáveis, mas por favor, né, que não fique parecendo que a minha posição quanto ao abolicionismo é aquele deboche que o próprio Ferraioli faz, né, que é como se fosse uma coisa infantil ou arcaica, quando na verdade não. Eu não coloco como uma utopia bonitinha, como uma coisa simpática lá, que alguns acreditam, como um sonho hippie ou coisa parecida, não. Eu coloco verdadeiramente como uma coisa para a qual a gente tem que rumar. A gente tem que rumar. E eu não estou dizendo que ela só vai vir num futuro inatingível. Eu acho que se aparecer viabilidades, né, e se eu conseguir eu mesmo me convencer, né, da viabilidade de outros tipos de gestão, né, para curto prazo, eu não tenho dúvida, né, eu vou para a fila lá que nem a da vacina. É só eu vou lá e apresento minha carteirinha e digo assim, estou aqui, né. Ok, muito obrigada, professor. Continuando as perguntas, o Tiago, ele colocou um comentário. Então, posso traçar um paralelo entre garantismo e relações de subcidadania e sobre a cidadania do professor Marcelo Neves? E essas relações descritas pelo professor Neves são consequências fáticas da racionalidade neoliberal? Essa é uma das perguntas. A outra pergunta é da Ana Maria Prates. Ela coloca assim: então poderíamos dizer que quando o sistema penal atinge aqueles que não são tradicionalmente afetados pelo sistema penal, poderíamos ter ganho. E a terceira pergunta é da Damiane Aparecida,
que diz, e se houvesse o impeachment, como ficaria o Brasil em termos de governança? Então, assim, são algumas perguntas, e eu pego o gancho de novo, desculpe, mas da pergunta da Ana Maria, justamente, e talvez voltando à minha questão, esse apego sempre do direito penal, esse discurso de que para alcançar aquelas pessoas a gente permite ou, de certa forma, tolera o recrudescimento para aquela faixa, para aquela seletividade, para aquelas pessoas que já são selecionadas, porque não tem como você mexer nesse sistema e achar que ele vai ser tão específico e tão pontual para esses crimes ou para essas pessoas que cometem, vamos dizer assim, que tem essa questão do sistema penal, ou seja, aqueles que não são tradicionalmente afetados. A gente vai atrás destes, mas, com certeza, isso reverbera, quando a gente atua, tem outras mudanças que reverberam, de novo, naqueles que são sempre selecionados. Então, de novo, abraçar esse contraponto, esse contrassenso, essa contradição, de que forma prática? Eu sempre tento como abraçar isso praticamente, já que são coisas tão imbricadas. E, por favor, professor, vou passar a palavra para a Ana Maria, que foi que fez a pergunta para ela continuar. Certo. É que é muita coisa, né? Eu tinha que ter pego um caderninho aqui. Se quiser, eu repito, por favor. Eu queria fazer a pergunta, mas que o senhor me fez pensar sobre algo, e eu fiquei até tensa aqui. Meu Deus. Essa questão, não, tensa porque eu estou fazendo tese, então estou escrevendo tese, então tudo que me faz pensar sobre algo me deixa tensa, né? Porque corre isso. Né? Mas quando você disse dessa questão da seletividade, que a seletividade que te irrita, não só a seletividade de escolher os mesmos, mas de não escolher os outros. E veio com essa resposta da Carol, da esquerda punitivista, eu fiquei me perguntando, então nós poderíamos ter ganho com esse punitivismo, com essa não seletividade, e que nós já sabemos qual é uma seletividade natural? Um exemplo. Numa dessas operações que nós tivemos, né, que eu acho que a gente nem precisa dizer nome, uma mulher foi presa e acabou conseguindo ser solta em razão de ter filhos menores. Uma luta que todo mundo sempre tentou e que não se existia com facilidade. Depois desse julgamento, isso teve uma certa extensão para aqueles que são alvos de uma certa seletividade. Né? Olha, assim, por isso que eu entrei nessa linha de raciocínio e fiquei tensa, por isso que eu disse, né? Porque a Carol lhe questionou sobre a esquerda punitivista, veio com uma posição que eu nem esperava, né? E aí eu fiquei pensando, então, a gente tem risco de ter ganhos, né? Com isso, porque, na realidade, você trouxe isso beneficiando aquela mulher preta, pobre, cheia de meninos, que hoje ela consegue se valer de uma decisão de uma pessoa que não fazia parte de um alvo do sistema de justiça criminal. Então, a minha pergunta, a minha inquietude foi nesse sentido, né, que eu achei extremamente interessante. Eu não sei se eu fui nessa linha de raciocínio ou eu viajei muito nisso. Obrigada. Só para já entrar no diálogo contigo, né, Ana Maria? Vê bem, a gente tem que ter posicionamento político-criminal, né? Aí eu me refiro a gente pensar, né, a política e também a política criminal. A gente tem que ter um pensamento, tá mais do que claro, né, que a gente não perde nada hoje em fazer autocríticas e em tentar, muitas vezes, né, dar curto-circuito no sistema. Porque nós, né, os críticos, né, vou colocar todo mundo aqui na mesma panela, né, em que pese as nuances pode ser equalizado, assim, né? Posições, discursos, interesses, mas uma mesma panela de sermos pessoas preocupadas com um funcionamento distorcido de um sistema penal, né? Isso a crítica. Bom, a gente percebe que a gente passa o tempo todo se esforçando para ter uma congruência nos nossos escritos, falas, discursos, posicionamentos, tal, isso aqui. E, na verdade, esse esforço de congruência é quase que uma ginástica moral nossa, né? Porque, por exemplo, vê esse teu caso. É engraçado como uma benesse que é pensada para uma mulher vivida num sentido precarizado, ela vai atingir outras pessoas também, porque aquilo que se reconhece nessa luta, o que acontece? Comunica. Agora, o que acontece, né, de cima para baixo não comunica necessariamente, né? Não comunica necessariamente, né? Então, a gente tem aquela série impressionante de
instâncias e conceitos e possibilidades que se dá, por exemplo, uma criminalidade financeira, né, no sentido de a gente pensar que, não, mas paga a multa aqui, paga antes ali, faz um acordo lá, fecha algum tipo de medida sancionatória aqui, assina um termo de ajustamento ali e tudo bem, né? Essas medidas, por exemplo, elas nunca se comunicam para baixo. Agora, as coisas que são fruto das lutas, né, e quem luta pode ficar bravo com isso, mas não necessariamente, né, tem sentido ficar bravo com isso, elas se comunicam. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar, quer dizer, a partir de uma brecha aberta ali, num sentido de, por exemplo, beneficiar uma mulher que está numa situação como essa, você está pensando na mulher marginalizada, você está pensando principalmente na preta, pobre e tudo mais. Agora, isso aí vai acabar se espalhando, vai acabar atingindo outras áreas sistemáticas. Agora, certas coisas e certos graus de interpretação e certas práticas e certos costumes judicantes que vão ter a ver com uma certa camada de cima, esses não se comunicam. E aí, a ideia é a gente torcer então para o caos total, então já que está tudo errado, vamos lá, vamos torcer para a bagunça. Não, não é isso, né? A ideia é muitas vezes a gente ver como é que a gente age nesse sentido de posicionamento, e aí eu já vou para o finalzinho do que a Maria tinha dito, nessa questão prática, quer dizer, a gente tem que pensar, por exemplo, o seguinte, né? Qual é a nossa... Ela tem que passar por uma crítica do sistema punitivo, mas ela tem que passar não sem coceira, não sem problemas, não sem arranhões, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, de que lado nós estamos quando a gente vai falar, né, de criminalização de movimentos sociais, né? A gente tem que estar justamente contra o poder punitivo, né? Tanto porque a gente sabe que uma criminalização, ela não necessariamente é bem-vinda por natureza, né, no sentido de espalhar mais a malha punitiva, e porque nós para tentar sufocar minorias ou para tentar sufocar pleitos de luta, né? Agora, quando vem, por exemplo, uma criminalização, né, uma adução, né, no código no que diz respeito o feminicídio, por exemplo. A gente tem que comemorar que isso aí vai acabar com o feminicídio? Não, porque a gente sabe como é que funciona o sistema penal. Só que, eu volto a insistir, você vê quem está apontando o dedo contra, e você vê os argumentos que os caras estão usando contra, e você vê principalmente a forma como eles se portam contra, sendo que da mesma forma, diametralmente oposta, eles se portam a favor de outras coisas, né? Quer dizer, o cara não quer que tenha direito penal simbolizando a marcação de um ponto de não retorno a partir de uma questão como a do feminicídio. Mas ele quer que tenha, por exemplo, uma excludente de licitude que está baseada na ideia de que o policial mata, às vezes, sem querer, né? Ou coisa parecida. E ele quer que tenha uma punição máxima para o assassino, esse que fugia na fazenda e que se tentou pintar como serial killer, mas na verdade é um jagunço pago de uma mesma casta de sempre, né? Então, vê bem, a gente olha como os dedos são apontados e a gente percebe justamente, né, onde é que a gente tem que estar para se contrapor, né? Então, não é necessariamente um jogo de gato e rato, né, de ranço, mas é uma necessidade de contraposição. Então, na prática, eu acho que é o seguinte, ó, a gente tem que fazer crítica e tem que fazer crítica da crítica, né? E, quiçá, vai derivando e botando crítica assim, né? Até o infinito. Mas o fato é, temos que trabalhar com essa possibilidade de... o sistema penal está aí, né? O sistema penal está aí. Então ele vai ser usado para alguma coisa, né? Então a gente tem que batalhar pela racionalidade do seu uso naqueles casos em que ele vai vir mantendo uma estrutura de establishment, e a gente pode tentar ver onde é que o seu uso, na verdade, vai perturbar esse tipo de coisa. Para acreditar piamente nele? Não. Mas para, inclusive, né, fazer pressão política, porque não dá para negar, pessoal, por pior que seja o sistema penal, tu simbolizar um bem jurídico com uma proteção penal é um sinal de que há uma importância, pelo menos reconhecida em alguma instância, daquela sociedade em relação àquilo. Então, se não vai acabar o direito penal amanhã, então que pelo menos ele seja um direito penal que defenda bens jurídicos que a gente reconhece como emancipatórios, né? Que não seja simplesmente uma arma de um moralismo, ou de um classismo, ou de um racismo, ou de coisa parecida.
que os preceitos e institutos, né, que cercam essa questão constitucional, eles estejam ligados à realidade material da sociedade. E aí você percebe, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre falo, né, por que duvidam da mulher que vai comunicar o estupro na delegacia? É por presunção de inocência? É um respeito máximo à regra, né, da questão da culpa da poena e do iudicio, né, é uma questão do preceito de você democraticamente duvidar da hipótese condenatória primeiro para resguardar e valorizar o inocente até que se prove o contrário? Não, você duvida da hipótese da mulher que comunica o estupro por machismo, porque você está a fim de julgar ela e não a eventual pessoa que foi o praticante do ato, né, do suposto ato. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Tem que pensar nisso, ou seja, vai haver direito penal por um bom tempo. Então, vamos começar a batalhar por um direito penal que defenda os bens jurídicos emancipatórios e que faça viver o pouco que a gente tem como certo da Constituição, né? Porque defender a extinção total do direito penal até para o seu pior inimigo, isso aí não está dando certo. Isso aí não está dando certo, né? Eu não vou dizer que a gente tem que passar a virar os neopunitivistas do bem, né? Agora, que convenhamos, esse discurso de não alargar em nenhum centímetro o direito penal, nem nada, porque isso vai favorecer eles, eu volto a dizer, eles estão sempre favorecidos, eles, né? Então, assim, ó, vamos mudar um pouco o disco, né? Nem que seja para dar um choque, dar um alerta, né, nesse baile, né? Bom, estou tentando me lembrar, Maria, de algumas perguntas aqui, né? Para a pergunta aquela sobre subcidadania a partir do professor Neves, eu vou ser bem franco, né? Obviamente eu conheço ele e seu trabalho, né? Não haveria como, né, trabalhar, ser pesquisador no Brasil sem ouvir falar e sem ter lido minimamente. Agora, eu não sei exatamente as bases nas quais ele trabalha essa questão da cidadania, né, e da subcidadania. O que eu posso dizer, com base nos estudos que eu faço, não sei se vai contemplar, né, a pergunta do amigo, é o fato de que o garantismo ele serve para lidar com essa problemática que está aí. Então, temos um arcabouço, temos um conjunto de para serem usadas quando a gente tiver um processo penal, quando a gente tiver dentro dessa escala e dentro dessa seara. Agora, o garantismo nem de longe é um discurso que lida com uma política para além, né, do seu escopo, né? Aquilo que ele propõe de construção do Estado e de implemento, né, dos mandamentos positivos constitucionais, a gente viu que foi totalmente colonizado por uma espécie de punitivismo ilustrado, né? O cara pega toda uma teoria de propositividade de ação estatal, que também tem no garantismo, que não é só negativo, e transforma basicamente em punitivismo e ponto, né? Então, o garantismo, ele vai muito mal quando ele tenta ser uma visão política para além dos seus confins, né? Ele vai meio ingênuo em alguns momentos, ele vai errado em outros, ele possibilita interpretações ruins em uma terceira. Então, o garantismo não parece uma teoria para a gente discutir alguma coisa além de qual o instrumento mais razoável para lidar com, otimizadamente, né, de uma maneira lógica, com o aparelho punitivo em um ambiente dito democrático. Então, a questão de cidadania, assim como a questão de precariedade, a partir de autoras como a Judith Butler, por exemplo, né, são questões em que isso aí não alcança. A gente está falando de um discurso que é um discurso a partir de uma condição de quem não está dentro da esfera de direitos. Então, é um discurso que tem que ser pensado a partir de você tentar diminuir a precarização e a partir de você interpretar as normas constitucionais pensando justamente nessa precarização material e como é que a gente pode reduzir e como é que a gente pode impedir ela, quiçá num momento ótimo, num futuro. Então, o garantismo não é para isso. A minha visão é bem pessimista. A minha visão é a seguinte: o garantismo são ferramentas que tem para que o processo seja minimamente adequado ao nosso tempo que a gente vive e para que seja minimamente adequado a uma esfera que tenta jogar para fora do ringue, né, aqueles fatores de patentes, né? Inquisitorialidade vai haver no processo, é uma marca do nosso processo ocidental como um todo, né? A gente tem que diminuí-la, tem que extinguir o máximo que puder e pronto. Para isso o garantismo está bem alinhado. Agora, para falar de questão social, você lembra que o garantismo ele é uma teoria individual, contratualista, liberal, burguesa, né?
Ele é um neo-iluminista. Acontece. Ele não serve para muita coisa, efetivamente falando, para além de distribuir aquela questão de proteções individuais, né, teóricas, virtuais para todo mundo. Né? Tem aquele ditado, né, que é um ditado hebraico famoso, né, que é a questão de você salvar toda a humanidade a partir do momento que você salva uma pessoa, né? Eu acho que o garantismo levou isso muito a sério, porque, na verdade, todos nós virtualmente somos indivíduos dotados dos mesmos direitos e da mesma razão e da mesma questão e das mesmas predisposições relativas à matéria fundamental da Constituição. Sim, todos somos, né? Em tese. Diz o outro, né? Então tem esse detalhe em relação à cidadania e garantismo também, né? Garantismo resolve problemas dentro da materialidade penal e dentro da esfera procedimental, né? É para isso que serve, é para isso que tem que servir, é nisso que a gente acredita, nesse limite. Para além disso, vira uma espécie de espiritualismo. Agora, Maria, tu vai me perdoar, mas as outras perguntas agora eu estou tentando, mas eu não lembro. Eu relembro. Fala. Eu acho que agora fechamos. Fechamos toda a primeira roda. Agora, finalmente, eu estou aqui, sentada no computador. Agora sim, agora não estou mais em trânsito, tranquilo. Vamos abrir só mais uma roda? Mais alguém tem alguma consideração a fazer? Tudo bem? Mais ninguém? Eu tenho uma última. O João falou que mandou. Eu não consigo ver. Maria, você consegue resgatar aí? Consigo, sim, Pro. A pergunta do João foi: professor Gabriel, poderíamos afirmar que a erosão social e as desordens provocadas pela desregulamentação da economia refletem no endurecimento das práticas de controle e repressão à criminalidade urbana, baseada no binômio exclusão-castigo dos indesejáveis? Então... Não, com certeza, João, com certeza. Isso, eu não vou dizer que isso é evidente, né, porque é uma coisa com a qual a gente está lidando até hoje, né? Está tendo que provar que muito da nossa criminalidade, né, é fruto de uma ordem sistemática que é toda calcada nessa exclusão típica do capital. E veja bem, isso não é o capitalismo funcionando mal até o momento que ele vai alcançar um voo de cruzeiro e as coisas vão ser amenizadas. Não, isso é o capitalismo funcionando normalmente, tá? É normalmente, porque se não houver essa exclusão, se não houver essa debilidade de alguns, se não houver esse desequilíbrio na balança, não há inclusive. Então, aquilo que vai estar lá desde de Marx e Engels estabelecido quanto ao mais-valor, né? Aquilo não é a pedra de toque do capitalismo por ser a possibilidade do maior lucro no sentido literal, que também nem é exatamente esse o sentido, né, da coisa, mas vamos pegar isso. Não é só o maior lucro do empresário em relação à exploração do empregado. Nós estamos falando da pedra de toque que reside nessa desigualdade que possibilita que esse maquinário gire em torno dessa questão. Ou seja, exclusão é base do funcionamento da coisa. E por que exclusão penal não seria, né? A gente pode lidar com isso de várias maneiras, né? Tem autores que falam que a nossa sociedade exclui os inaptos para o consumo, a gente pode pegar do lado da questão racial, que tem muito a ver com pobreza em países como o Brasil. A gente pode pegar da pura e simples questão do funcionamento da coisa, né? Ou seja, até hoje tem teórico que te diz que desigualdade é bom, porque ela faz gerar competição, que ela faz gerar crescimento. Claro, se tu está falando de carros de corrida, eu concordo contigo, né? Um que sai melhor que o outro na corrida, ele obriga os outros a aumentar a sua tecnologia. Agora, se tu está falando de pessoas que passam e outras que não passam fome, né? Você é um canalha, né? Você é um, né? Então, essa é a questão. Essa exclusão e essa desigualdade, elas são justamente aquilo que é fruto do funcionamento ótimo dessa máquina, porque ela não está preocupada em fazer gerar esse bem-estar para todos, né? Ela não gera bem-estar para todos, ela não quer gerar bem-estar para todos, ela quer funcionar, ela quer simplesmente funcionar. É aí que vem essa lógica da questão neoliberal como
como predisposta por Foucault, né? Não é necessariamente algo controlado por alguém que está gerindo as estruturas da coisa, não. Existem pessoas que estão se otimizando, se beneficiando de posições aí dentro, mas, né, a lógica toda, ela quase que é uma máquina que caminha sozinha, né? Porque ela gera mais amplitude de atuação, né? Assim como o próprio capitalismo, né? Ele se expande. Existe quem se beneficia dele. Agora, quem necessariamente controle ele como quem dá o direcionamento, né, não há. Muito bem. Temos uma última pergunta aqui no chat. Só mais uma, professor, do Tiago. Existe um paralelo entre a racionalização neoliberal e a explosão da criminalidade no Brasil, principalmente a macrocriminalidade? Olha, eu não sei se é tão evidente nesses termos, Tiago, né? O que eu poderia dizer é: existe uma realidade social que ela faz crescer uma rede, né, de necessidade, né, que aí a gente pode comparar com necessidade de trabalho precarizado, que é uma necessidade cada vez maior de ingresso naquilo que a gente pode chamar de mundo do crime. Né? Então, vê bem, as pessoas, elas trabalham, né, eu vou usar esse termo, elas trabalham dentro dessa lógica, né, do crime, né, como uma espécie de opção que se tem, e é claro, a gente vai puxar esse discurso muito antiquado, né, que algumas pessoas não têm outra oportunidade, sim, isso é verdade, mas não é nesse ponto que eu quero falar. Eu quero falar no sentido de, a gente percebe claramente que as coisas estão cada vez mais em termos de ganho, em termos de propaganda, em termos de você cumprir metas, né? Então, vê bem, né? É uma coisa muito engraçada de se pensar, porque se você pensar o criminoso de outrora, de priscas eras, né? É justamente alguém que não quer aparecer, né? Não quer aparecer. Agora, se você olha, por exemplo, essa meninada de facção que tem tudo que eles querem é aparecer. Então, deu 2 toques, a meninada manda vídeo expondo as armas e botando a cara e dizendo aqui é assim, e aí você fala, né, toda a série de códigos e premissas lá da facção, do bairro, da galera, do ajuntamento e tudo mais, né? Então, essa questão é muito engraçada porque ela está ligada a essa racionalidade, né? Ela está ligada à ideia de você tem que apresentar a sua marca, né? Você tem que impulsionar a sua publicação, né? Ou coisa parecida, né? Então, nesses termos, existe toda uma questão na high society, na criminalidade, né, de colarinho, existe essa questão de confundir business ousado, né, no limite da legalidade e da ilegalidade, com um funcionamento otimizado. Né? Essa é a tônica do crime financeiro desde sempre. Existe na classe low, na baixa classe, né, essa ideia de você se exibir e você usar aquele papel do criminoso como uma mistura de trabalho e uma mistura também de autoafirmação. Né? Então, essas duas coisas, eu vejo elas bem contaminadas pela racionalidade neoliberal. Mas, de resto, essa explosão criminal e essa questão de existência de condições ou não, ela é fruto do nosso sistema como um todo, como ele sempre funcionou, né? Justamente porque a gente tem uma população marginalizada que cada vez mais fica jogada, né, para uma opção muito pequena de vida com dignidade, né, a partir de certos caminhos que podem ser utilizados. A gente tem uma classe alta que cada vez mais parece diminuir em porcentagem, mas aumentar em tamanho de renda e tamanho de fatia, né, do que a bocanha, e isso aí não é necessariamente algo ligado a essa questão que possa ser mediada a partir do direito, é uma questão da própria sociedade, do próprio, como eu disse, da própria lógica do capital, como ele funciona. Mas esses dois fenômenos eu identifico como coisas da racionalidade neoliberal. Tanto aquela justificativa, né, da otimização do business que acaba não podendo chegar onde chegou porque as leis atrasadas, o Estado, não sei o que, começa aquela ladainha toda. E na parte de baixo, né, essa coisa cada vez mais, essa produtividade traduzida em propaganda de si mesmo, né, a facção que bota o vídeo no YouTube, que bota o vídeo no WhatsApp, né, justamente para os outros saberem quem é e onde é que estão e com que armas estão, né, uma coisa que funciona numa outra lógica, né, porque deveria ser escondido, deveria ser surpresa, você não deveria querer que a sua cara corresse o mundo, na verdade não, é ao contrário, eles trabalham ao contrário, né,
é justamente é o que você exibe numa rede social, né? Tem gente que exibe lá o champanhezinho, o prato que fez, tal. Tem gente que vai exibir, né, os seus outros valores e as pontes para que possa ganhar pontos nesse grande jogo imaginário aí, né, que a gente tem, inclusive literalmente falando, né, de autoestima e coisa parecida. Muito bem. Eu acho que a gente precisa já fechar, né? São 18h50. Eu queria fechar do jeito que eu gostaria de ter aberto, e aí não consegui. Eu posso pedir música no Fantástico, porque eu tenho os 3 livros do Gabriel Divan, né? Eu tenho o primeiro, que é a dissertação de mestrado, Horrível. chamada Decisão Judicial nos Crimes Sexuais. Que Não, é esse aqui. embarguei. Não, isso aí não vai aparecer. Por que não? Que isso? Não. Esse é a dissertação. A tese de doutorado, que se chama Processo Penal e Política Criminal, uma reconfiguração da justa causa na ação penal. Esse aqui está no site, né, Gabriel? Também em formato livre. E o último, os dois estão lá no gabrieldivan.com para download. E gratuito. Esse aqui, que é o que discutimos hoje, Revolução Permanente. Eu conheci o Gabriel há 12 anos atrás, talvez? É nebuloso. A genealogia é cinza. 11, 12 anos, mais ou menos. E tenho acompanhado a produção do Gabriel com muito respeito e com muito cuidado. E uma coisa que eu acho incrível nessa última produção do Gabriel é que ele, de fato, escreveu um livro depois de já ter escrito uma dissertação e uma tese. Porque, geralmente, a gente publica aquilo que a gente é obrigado a escrever pelos prazos, né? Ele não, ele escreveu um outro livro por prazer, o que é um desafio, né, para quem termina essa fase. E eu acho que esse último livro demonstra toda a maturidade que o Gabriel já teve, articulando tanto o campo da filosofia quanto o campo da política criminal, com esses diálogos instrumentais com o garantismo e com a esquerda punitiva. Ele é um dos meus coautores favoritos. A gente sempre escreve em conjunto quando possível. O nosso último artigo escrito foi junto com a Mariana Kini, que estava por aqui, não sei se ela está. Ela estava aqui quando eu entrei pela primeira vez. Estava aí. Estava aí, né? Tá aí, ó. Tá aí, Mariana. Opa. Que foi recentemente publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais. Então, para mim é um prazer enorme fechar esse semestre dos estudos do Observatório de Direitos Humanos, do Grupo de Pesquisa em Ciências Criminais, com o Gabriel Divan. Eu espero que seja a primeira de muitas vindas suas aqui, viu? E aproveito para convidar todas, todos, todes para a nossa próxima atividade, que será no dia 6 de agosto, com a professora Ana Míria Carinhanha, que é doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela falará sobre feminicídio, sexismo e racismo institucional. Olha aí, ó. Retomaremos. Em setembro, eu já vou dar spoiler, em setembro teremos a professora Carmen Heim, de Campos, para falar sobre criminologias feministas. Tá aí, olha, eu me interessei pelos dois encontros, né? Vou fazer o máximo para poder estar, se eu puder entrar de furão, né? Mas a Carmen, como é uma querida amiga e como tive contato com a obra dela, né? A última, assim que ela publicou, posso dizer para vocês, né? Ela é uma pessoa que eu admiro bastante justamente por isso, né? Por estar numa crítica ferrenha e por estar pensando, né, também os caminhos da crítica de uma maneira bem lúcida. Eu posso dizer tranquilamente que é uma das minhas inspirações, né? Uma pessoa que realmente tem muita estrada na crítica, a ponto de, inclusive, poder também se questionar e tensionar a própria matriz de seu próprio pensamento. Então, ambas, né, temáticas e tudo mais parecem imperdíveis aí. Fico feliz, né, de ver que o nível da coisa é essa, né? Talvez eu destoie um pouco, então, né, do encontro de hoje, talvez seja, né,
um pouco distoante, porque se é justamente esse o nível das convidadas que costumam aparecer, né? Só posso agradecer e perguntar, né, o que eu estou fazendo aqui, né? Beleza, né? Ai, que besteira. Muitíssimo obrigada, professor Gabriel. Agradeço a todo mundo que esteve aqui até agora, especialmente a Maria Brito, a Ana Maria, que se voluntariaram aí a assumir enquanto eu estava ali na xepa da vacina. E todos estão devidamente convidados para as nossas próximas atividades. Eu sempre digo que o grupo de estudos é muito legal, porque reúne pessoas de todo o Brasil. A cada novo encontro, a gente tem mais pessoas, e isso só é possível porque a gente está na modalidade remoto. Então, nós vamos continuar remotamente os nossos encontros, e espero todos nos próximos encontros. Oi, eu botei aqui no chat o meu e-mail, para caso alguém queira manter algum contato. Botei ali o Twitter para quem usa as redes sociais, né? É a única que eu uso. Eu não consigo fazer dancinha nenhuma lá na outra, né? Eu não tiro fotos bonitas, né? Eu também não fico brigando com a minha tia-avó, né? Então a única que eu uso é o Twitter, né? E o site, de novo, para quem quiser baixar os 2 livros ali, né? O da tese e esse último que nós discutimos hoje, né? Inteiramente de graça. Até porque se a gente está falando de uma lógica, né, entre outras coisas, de racionalidades que vão contra a questão do neoliberalismo, né, eu acho que é interessante, o acesso é mais interessante que a propriedade, né, então os livros estão aí distribuídos da maneira que dá, né, se eu pudesse mandar um para cada um aí eu mandava, mas não dá, né, gente, então, pelo menos eletronicamente, recebam o meu carinho. Perfeito. Gente, muitíssimo obrigada. Encerramos por aqui. Quem estiver animado, agora às 7h30, a gente tem outro Zoom. Meu que Deus. É o curso, pois é. Essa AstraZeneca vai bater forte só amanhã, né? Não, vai bater forte só amanhã. Vai bater talvez no meio da noite ali, né? Mas é que tu fez de tardezinha, né? Eu fiz de manhã. Gabriel, a gente já tomou coisa muito pior. Já. Não. Mas eu não estou reclamando, ao contrário. Essa é a tremedeira e a febre que eu quero que todo mundo sinta o quanto antes, né? Exatamente. Não, tô tranquila. Mas é que agora, às 7h30, a gente vai ter mais um encontro do mini curso sobre questões de gênero e o direito penal, com a professora Roberta Franco Massa, em que nós vamos discutir feminicídios em tribunal do júri. Olha aí. Então, fiquem também à vontade para participar. Um beijo grande, gente. Muito obrigada pela presença. Gabriel, muitíssimo obrigada mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que está aí. Valeu. Beijos. Beijo.